Olá meus amigos, meus irmãos em Cristo, é o pastor Carlos Souza gravando para vocês mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre a visão teológica e interpretativa que os pais da igreja tinham em relação ao chamado tempo do fim, ou doutrina das últimas coisas. Como que os pais da igreja eles lidavam com a questão do arrebatamento, com a questão da vinda de Jesus, com a questão da ressurreição dos mortos. Como que a patrística, os pais da igreja, eles lidavam com a teologia escatológica do tempo do fim. Esse é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Fique comigo até o final do vídeo, deixe seu comentário e também o seu like. Nós vamos falar hoje sobre escatologia bíblica, mas do ponto de vista do primeiro século, da patrística. Qual que era a visão que os pais da igreja tinham da volta de Jesus, do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Será que os pais da igreja também acreditavam no arrebatamento pré-tribulacional? Ou eles tinham uma visão diferente da que é ensinada hoje pela maioria das igrejas evangélicas do Brasil e no mundo? Será que eles pensavam diferente de Cyrus Scofield? Será que eles pensavam diferente de John Nelson Darby, que prega uma teologia pré-tribulacional, de que Jesus vai vir antes da grande tribulação? Será que os pais da igreja acreditavam nisto ou eles acreditavam de uma outra forma? Hoje eu vou ensinar para você, vou mostrar para você qual era a crença da patrística, dos pais da igreja e de outros homens importantes da nossa fé. Fique comigo, deixe seu like, o seu comentário, ouça a vinheta e eu já volto. Então, meus amigos, quando nós falamos de teologia bíblica, dentro do contexto da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ou os últimos acontecimentos que estão para acontecer no mundo, profetizado pela Bíblia Sagrada, pelo próprio Cristo, nós temos que entender o seguinte: qual que é a visão dos teólogos modernos e qual que era a visão bíblica? Qual que era a visão dos teólogos liberais e qual que era a visão bíblica? Qual que é a visão de denominações cristãs evangélicas e católicas e outras tantas ramificações cristãs, ou que se dizem cristãs, e a visão bíblica? Bom, todo mundo sabe que os pais da igreja, ou a chamada patrística, homens que viveram aí datados do ano 60, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300 anos da era cristã, todos sabem que a patrística, ou os pais da igreja, foram homens que viveram e dedicaram a sua vida ao reino de Deus, dedicaram a sua vida ao Evangelho e a Cristo. E muitos deles ensinaram de maneira teológica, de maneira bíblica, como o cristão deve viver a sua vida. Eu vejo muito, hoje em dia, cristãos desinformados em relação aos pais da igreja. Desconhecem quem foi Papias, desconhecem quem foi Clemente de Roma, não sabem quem foi Policarpo de Esmirna, desconhecem Inácio de Antioquia, desconhecem Justino o Mártir, não sabem quem foi Tertuliano, por exemplo. E existe toda uma mística, toda uma história, todo um conto, toda uma lenda falsa em cima desses homens. Como, por exemplo, quem quer combater o cristianismo, quem quer combater a teologia cristã e os pais da igreja, alegam, por exemplo, que a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a chamada Trindade, foi criada por Constantino por volta do ano 300 da era cristã, no Concílio de Nicéia. Só que Constantino não criou coisa alguma, Constantino não criou o Evangelho, Constantino não escreveu Evangelho algum, Constantino não idealizou teologicamente a patrícia, a teologia da Trindade. Constantino não fez nada disso. A única coisa que Constantino fez foi receber no Império Romano a cristandade, ou a irmandade. Aí ele abriu as portas, a igreja se uniu ao Império. Ok? Houve corrupção, houve fraude, houve engano, houve. Isso está na história. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem que se separar a patrística, os pais da igreja, a teologia pura, daquilo que é paganismo, daquilo que é heresia, daquilo que é mentira. Há quem diga
que o evangelho bíblico durou até o quarto século. Eu concordo em partes, porque se não concordasse, não haveria necessidade de haver a reforma, como houve a reforma protestante de Lutero, de Calvino e tantos outros grandes homens de Deus. O importante é você compreender o seguinte, só para você ter ideia, que as pessoas falam bobagens por aí. Tertuliano, no ano 165 depois de Cristo, 165 da era cristã, ou seja, 200 anos antes de Constantino ascender ao Império Romano, porque ele só se tornou imperador por volta do ano 324, 325, no ano 165, o Tertuliano já estava ensinando sobre o Pai, Filho e Espírito Santo como a Trindade, como diz Jesus lá em Mateus, no capítulo de número 28. Então é importante você compreender e você separar algumas coisas. Então a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anos antes, séculos antes, pelo menos 200 anos antes, já era ensinada por Tertuliano, em 165 depois de Cristo. Então não tem como Constantino ter escrito o Evangelho. Não tem como Constantino ter criado a Trindade ou ter inserido coisas no cânon. É óbvio que nós sabemos quando foi a montagem dos evangelhos. Nós sabemos que a patrística ela foi fundamental na elaboração de textos e de teologia para o cânon da Bíblia. Só que a Bíblia está intacta, ela é perfeita e ela é confiável. Ok? O que não é confiável são essas falácias mentirosas contra a Bíblia, contra Cristo, contra o Espírito Santo, contra a nossa fé e contra a patrística, contra os pais da igreja. Por exemplo, muitos dos pais da igreja morreram, foram martirizados, foram perseguidos e mortos por causa do evangelho que ensinavam e que pregavam. O Império Romano, por exemplo, até o terceiro, quarto século, era cruel na perseguição de cristãos. Quando Constantino ele assumiu o trono romano, ele então vai abraçar a cristandade, vai abraçar a irmandade, vai declarar que o cristianismo é a religião principal no Império Romano. Então, os cristãos param de ser perseguidos. Cessa, assim, então, a perseguição aos cristãos. Mas antes do quarto século, os cristãos eram perseguidos e mortos pelo próprio Império Romano. Deu para você compreender? Então tem toda uma raiva contra Constantino, sendo que o próprio Constantino, entre aspas, ele foi generoso, ok? Em assinar um tratado e unir a igreja ao império, recebendo a igreja como a única religião do Império Romano, ok? Então os cristãos passaram de ser perseguidos pelo Império Romano, mas é perseguido até hoje por outras tantas causas absurdas. Então, só para contextualizar você, eu falei aqui esse ponto histórico e teológico pedagógico. Então, Constantino, ele vai ser importante, vai ser uma figura importante dentro do contexto da história do cristianismo. Porém, não é ele quem escreveu evangelho algum. Não é ele quem catalogou doutrinas da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele foi uma figura importante, uma figura histórica dentro do contexto do Império Romano, do imperialismo romano, e dentro do contexto do cristianismo, porque abriu as portas para o cristianismo não ser mais perseguido, não ter mais cristãos presos e mortos, como acontecia anterior ao seu império. Então vamos lá. Qual que era a visão teológica defendida pela patrística? O que a patrística acreditava? O que os teólogos, os pais da igreja acreditavam? Os teólogos bíblicos acreditavam? Os homens que defendiam a cristandade, o que eles acreditavam? Bom, se eu fosse citar aqui, eu ia citar alguns homens, por exemplo, Papias, no ano 65 depois de Cristo, Clemente de Roma, ano 95 depois de Cristo. Você tem Policarpo de Esmirna, no ano 98 depois de Cristo. E só uma nota de rodapé, Policarpo, ele foi bispo da igreja em Esmirna a partir do ano 98 da era cristã, e ele foi discípulo direto de João, ok? Que foi apóstolo de Jesus Cristo. Então está tudo intercalado, ok? Então é um recebendo oralmente as informações vindas direto
do apostolado, ok? Dos homens que andaram com Cristo. Então você tem Papias em 65, você tem Clemente de Roma em 95, aí você tem o Policarpo de Esmirna no ano 98, aí você tem Inácio de Antioquia no ano 70, você tem Irineu de Lyon no ano 130, aí você tem Justino Mártir no ano 100, você tem Tertuliano no ano 165, que é apelidado como o teólogo da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele já defendia no ano 165 a Trindade. Você tem Barnabé no ano 130, você tem a Didaquê, que é uma grande defensora da teologia cristã, inclusive ela tem muitas instruções primitivas da era cristã no ano 110, você tem o pastor Hermans no ano 150, aí você tem Clemente de Alexandria no ano 150, você tem Lactâncio no ano 240 depois de Cristo, aí você tem o Hipólito de Roma no ano 300 depois de Cristo. Por que é importante citar esses homens aqui? Porque são os defensores da igreja antiga, são patrística. Você tem muitos outros, eu separei só alguns. Qual era a visão que eles defendiam dentro do ponto de vista escatológico? Qual era a visão que eles defendiam do ponto de vista da vinda de Cristo? Porque você pega hoje, por exemplo, um crente moderno, um crente atual, e você começa a ouvir as suas pregações, aí quando você pergunta para ele assim, mas e a volta de Jesus? Aí ele usa texto fora do contexto, que ele aprendeu em escola bíblica dominical, que ele aprendeu na faculdade teológica da igreja dele, que ele aprendeu nas notas de rodapé da sua Bíblia, da editora da igreja dele, da denominação dele. Aí você tem crentes carregando Bíblias Cyrus Scofield com notas de rodapé de John Nelson Darby, que indica uma teologia nova de 200 anos, que indica que Jesus vem antes da grande tribulação, ou seja, um arrebatamento pré-tribulacional. Aí você busca nas escrituras para ver se bate, não bate, os textos não são iguais. Por exemplo, a teologia defendida por Cyrus Scofield e por John Nelson Darby. O Nelson Darby é o pai da teologia pré-tribulacional ou pré-tribulacionista. John Nelson Darby defendia o seguinte, que Jesus ele vai vir, a vinda de Jesus será secreta, que a vinda de Jesus ela é uma em duas fases, uma secreta para a igreja e uma visível com a igreja para as nações do mundo. Ele defende uma ressurreição só para cristãos, depois uma ressurreição para não cristãos. Ele defende, inclusive, 7 anos de bodas de cordeiro. Então são textos tirados do contexto do texto. São textos que não existem. Então eles fazem todo um arrudeio para tentar explicar, mas são textos infundados, antibíblicos. São textos que não batem. Quando você começa a conversar com eles em teologia, por exemplo, eles começam a falar da questão da última trombeta. A última trombeta descrita no Novo Testamento, para eles não é a última trombeta, para eles é uma série de trombetas. Então, é chato você discutir teologia, ou dar aula, ou conversar com alguém que defende essa visão teológica, sendo que eles não entendem o que a Bíblia diz. Eles interpretam os textos fora do contexto. E quando você pega os originais do grego do Novo Testamento e quer ensinar, quer mostrar para eles, eles não entendem. E muitos preferem nem falar, eles defendem a visão deles, enfim. Bom, uma coisa que eu acho legal e interessante dentro da visão teológica pré-tribulacional, defendida por John Nelson Darby, Cyrus Scofield e muitos de igrejas evangélicas hoje defendem assim, é que eles creem na iminência. A iminência é o seguinte, Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Aí eles dizem o seguinte, eles dizem que os pós-tribulacionistas, ou o chamado pré-milenismo histórico ou futurístico, ou moderado, eles dizem assim, que o chamado pré-milenismo histórico, futurismo moderado, eles dizem o seguinte, que vocês esperam o anticristo, vocês não esperam Cristo. Ora, o apóstolo São Paulo é que vocês não leem o texto. Vocês que creem na teologia pré-tribulacional, de um arrebatamento secreto e de uma vinda de Jesus só para cristãos, arrebatando os cristãos, os mortos cristãos ressuscitando, 7 anos de boda de cordeiro, enfim, vocês creem, enfim.
Vocês não leem o texto de 2 Tessalonicenses no capítulo 2. Vocês não leem. Por quê? Porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo é bem claro em dizer o seguinte, que antes da vinda de Jesus, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo ensina o seguinte, eu vou colocar o texto para vocês aqui. Esse é o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, está bem aqui. Paulo vai dizer o seguinte, eu vou ler para vocês, está bem aqui em cima. Irmãos, no que diz respeito à vinda, a palavra vinda é parousia do grego. Vinda é parousia, está bem aqui. Irmãos, no que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Para você prestar atenção no que Paulo vai dizer agora. A exortação aqui é um chamado de atenção, ok? Para você dobrar a sua atenção. Aqui nós vos exortamos, preste bem atenção, que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, que se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Isso aqui é a vinda de Jesus. Paulo diz, calma, prestem atenção, não se movam do que vocês têm aprendido. Como se a vinda de Cristo, a parousia de Cristo tivesse chegado. Calma, espera. Aí Paulo vai mostrar o que vai acontecer. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha. Então Paulo está ensinando o seguinte, que a parousia de Cristo, a vinda de Cristo, vai ser antecedida por alguns sinais. E olha o que Paulo diz. Preste bem atenção. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, um dos grandes eventos no mundo, ok, que vai caracterizar pela vinda de Cristo é a apostasia. Então tem que haver uma apostasia, ok? Aí Paulo continua. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo que vai haver apostasia, e Paulo está dizendo que vai ser revelado o anticristo. Ok? É o que Paulo está dizendo. Então vai haver apostasia, vai ser revelado o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui aparece o terceiro sinal, que é o santuário de Deus, se assentar no santuário de Deus, se ostentando como se fosse Deus. Isso aqui aponta para o terceiro templo dos judeus. Fala do terceiro templo dos judeus. Os teólogos católicos diziam o seguinte, que esse assentar no templo aqui é no templo lá em Roma, ok? Templo católico em Roma. E seja como for, o templo católico em Roma ou o terceiro templo dos judeus de Jerusalém, esses três sinais são evidentes de que Jesus está voltando. Número 1, a apostasia. Número 2, a manifestação, o aparecimento do anticristo. Número 3, o assentar-se no templo e dizer que é Deus. Seja o templo romano, em Roma, ou o templo dos judeus, que é o terceiro templo em Jerusalém. Aí, alguns teólogos, para tentar ironizar a fé do chamado pré-milenismo histórico, ou futurismo moderado, que é um arrebatamento, ou uma crença de que Jesus vem após a grande tribulação, eles dizem, para ironizar, os pré-tribulacionistas diziam assim, não, o que o detém? O que o detém? Querido, deixa eu dizer algo a vocês, porque a palavra o que o detém, ela aparece cerca de duas vezes no capítulo 2 de 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vou ler para você. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Você sabe o que o detém? Vou ler outra vez. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Bom, o que o detém? Trocando em miúdos para você compreender. O texto que eu estou lendo é este aqui, 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a seguir, que fala da parousia de Cristo, da vinda de Cristo. Eu estou ensinando que o chamado pré-milenismo histórico moderado, o futurismo moderado,
que era ensinado pela patrística, pelos pais da igreja, pelo próprio Cristo, pelos apóstolos de Cristo, defendiam que Jesus vai vir quando houver apostasia, quando se manifestar o anticristo, quando o terceiro templo dos judeus estiverem concluído e o anticristo vai se assentar no templo e dizer que é Deus. Ok? Os teólogos católicos dizem que é em Roma, os teólogos cristãos reformados dizem que é o terceiro templo dos judeus. Bom, seja como for, o importante é você compreender o texto. Quem o detém? Porque tem gente aí que faz vídeo no YouTube, faz vídeos em sala de aula e debocha da fé dos cristãos reformados, dizendo o seguinte: o que o detém? Bom, o que o detém não é a igreja. A igreja não o detém. O que o detém também não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, ele não pode ser tirado de lugar algum, porque Deus está em todos os lugares. Então o que o detém? O que o detém é a paz no mundo. Por que a paz no mundo? Porque enquanto houver essa globalização e houver paz no mundo, tranquilidade no mundo, então isso impede a manifestação do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele vai vir como um bom samaritano, ele vai vir como um bom moço, ele vai vir como um homem intelectual no que diz respeito à conversação com as nações, ao diálogo com as nações. Ele vai vir como um bom político, ele vai vir como um apaziguador, alguém que vai trazer paz, tranquilidade às nações, vai acabar com as guerras, vai acabar com a fome, vai acabar com as doenças, vai acabar com as pestes do mundo. Então, para que ele possa vir e não ser detido, não pode haver tranquilidade e paz no mundo. Enquanto o mundo viver essa calmaria, essa tranquilidade, essa paz, não há necessidade dessa manifestação desse anticristo. Então o que o detém é a paz, a harmonia no mundo. Deu para você compreender isso? Por isto que a Bíblia fala em Apocalipse sobre a ira de Deus, sobre a manifestação de taças, de flagelos de Deus sobre o mundo ímpio, sobre o mundo dos homens. Homens pecadores, homens cruéis, homens maus. Então o que detém a manifestação, o aparecimento desse anticristo? É a paz no mundo. É os homens se compreenderem, se confraternizarem, viverem em harmonia. Quando essa paz for tirada, então ele se manifesta. Por quê? Porque ele vai vir como se fosse Deus. Ok? Ele vai vir como se fosse um bom samaritano, como se fosse um bom homem, um bom político, trazendo paz, segurança, tranquilidade para o mundo. É isso que ele vai fazer. Então, enquanto o mundo estiver em paz, não tem como ele se manifestar. Por exemplo, nós estamos vendo aí a guerra da Rússia com a Ucrânia, e a gente está vendo aí que a ONU está colocando Emmanuel Macron como o porta-voz da União Europeia com o mundo, como um homem que vai se destacar para apaziguar a guerra na Rússia com a Ucrânia. Então, quando há uma situação de guerra, uma situação difícil no mundo, eles tentam apaziguar. Mas quando essa situação caótica e caos no mundo se multiplicar por todas as extensões geográficas do mundo, por enquanto a guerra é local, e tomara que ela acabe logo, mas quando começar a acontecer o caos no mundo, no sentido globalizado, ok? Ou de uma região um pouco maior, então pode-se esperar que vai se manifestar esse anticristo como um bom samaritano para trazer paz àquela região, e então Jesus está vindo para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Então vamos lá, qual que era a visão defendida pela patrística? Qual que era a visão escatológica que defendia os homens do primeiro, segundo, terceiro e quarto século? Bom, o chamado pré-milenismo histórico, ou futurismo moderado, foi a posição dominante dos chamados pais da igreja teológica, patrística, entre o primeiro, segundo, terceiro e quarto século, quinto século da era cristã. Entre esses pais da igreja, entre esses homens e mulheres que destacaram, nós temos muitos nomes. Como eu citei aqui, Justino de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano, Cipriano e muitos outros. Papias, por exemplo, que, segundo a tradição, foi um discípulo do João, que cria na ideia de um reino literal de 1000 anos na Terra,
depois da segunda vinda de Cristo, registrada em Mateus 24. Essa é a noção que define o pré-milenismo histórico ou futurismo. O pré-milenismo histórico ensina que a igreja foi prevista nas profecias do Antigo Testamento e, consequentemente, o período da graça, a igreja estará aqui na terra até a consumação dos séculos, sendo guardada pelo poder do Espírito Santo em todas as tribulações, aflições, angústias e dores e provações que ela venha passar, incluindo a última grande tribulação, que é Megalitripsis, registrada em Mateus 24. A grande esperança da igreja é ver Jesus rasgar os céus, é a bendita esperança de todos nós. A igreja reinará com Cristo durante 1000 anos em Jerusalém, seguindo assim o juízo em novos céus e nova terra. Quais são os defensores dessa teologia do chamado pré-milenismo histórico? Quem eram eles? Qual que era a visão quem eram esses homens que defendiam essa visão de que Jesus ele vai vir depois da grande tribulação, o chamado pós-tribulacionismo, o pré-milenismo histórico, que é um posicionamento que eu também defendo e muitos teólogos defendem também. Vou dar só um exemplo aqui de homens que defendem essa teologia, homens aí, teólogos atuais que defendem essa visão. Vamos lá. Charles Wesley defende essa visão teológica. William Bridge defende essa visão teológica. William Tisse defende essa teologia. Thomas Golding defende essa teologia. O Jeremiah também defende. Compton Martin também defende. John Gill também defende. Você tem, por exemplo, o Augusto Todd Play também defende. Você tem o Philip Jacob, também defende. Charles Spurgeon também defendia essa teologia. Charles Spurgeon, que é um grande teólogo, um grande homem de Deus, que é defendido também as suas pregações, a sua visão teológica, até pelos pré-tribulacionistas. Só que o pré-tribulacionista, Charles Randall Spurgeon, defendia que Jesus vinha depois da grande tribulação, tá? Aí você tem, por exemplo, Pierre Simon, Robert Owen, você tem, por exemplo, Joseph de Maistre, você tem André Bonar, e você tem muitos e muitos outros grandes homens de Deus que defendiam essa teologia pós-tribulacional. Aí você tem, por exemplo, defensores da igreja contemporânea que também defendem, por exemplo, John Piper. John Piper também defende a teologia pré-milenismo histórico, e defende também que Jesus virá depois da grande tribulação. Aí você tem, por exemplo, o D.A. Carson, você tem, por exemplo, o Louis Saião, você tem o Russell Shedd. Russell Shedd, um grande teólogo no Brasil, tem até a Bíblia dele, Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. Você tem, por exemplo, o A.W. Tozer, que defendia também essa teologia, e muitos outros. Russell Moore também defendia essa teologia, e mais um montão de gente, muitas pessoas. O Luiz Saião também defende essa teologia, e é muita gente. O que é importante é o seguinte, é você compreender o seguinte, que esses homens que eu estou citando aqui são teólogos muito profundos. Você tem, por exemplo, na chamada igreja do período medieval, alguns nomes importantes que defendiam também essa teologia. Por exemplo, o David Soares defendia essa teologia, o Bernardo Rothman defendia essa teologia, João de Leite defendia essa teologia, o Thomas Mutzer defendia essa teologia, Joaquim de Fiore defendia essa teologia, William Tyndale defendia essa teologia, Thomas Mutzer. Você tem vários homens que defendiam essa teologia. Sem falar dos nomes que eu citei aqui da chamada patrística, os chamados pais da igreja, como Papias, Clemente de Roma, Policarpo, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Hermes, Adidaquê, Tertuliano, Justino, Irineu, o Hipólito, Lactâncio, enfim, vários e vários homens que defendem essa visão teológica. Aí o que acontece?
uma teologia pós-tribulacional defendida por Jesus, defendida pelos apóstolos, defendida pelos pais da igreja, defendida pelos reformadores como Lutero, Calvino, enfim, Zwinglio e tantos outros. Aí você pega, por exemplo, hoje nós temos aí uma gama de teólogos que defendem que tem esse mesmo posicionamento teológico. Aí em 2014 agora passado, nós estamos em 2022, mas em 2014, a Rede Record de televisão, através do patrocínio de dízimos e de ofertas dos membros da Igreja Universal, contrataram um montão de atores da Rede Globo e outros tantos atores. Eles começaram a lançar novelas bíblicas, ou novelas pseudo-bíblicas. E eles lançaram em 2014 uma novela falando sobre o arrebatamento da igreja, defendendo também a mesma visão dos cineastas americanos, pujantemente empurrados pela doutrina de John Nelson Darby e da Bíblia Sirius Scofield. E aí eles lançaram a novela em 2014, que veio então trazer à tona todo esse contexto teológico, e aí os teólogos bíblicos têm que toda vez ficar explicando como vai ser o arrebatamento, quando vai ser, como vai ser, e parali, parará. Os pré-tribulacionistas defendem que Jesus ele vem escondido, ele vem oculto, ele vem só para a igreja, e vai haver só um arrebatamento para a igreja, vai haver a ressurreição de mortos só de cristãos. Só que aí quem conhece a Bíblia sabe que vai haver uma ressurreição. Os justos vão ressuscitar para serem justificados e os injustos para serem condenados. Então assim, você acaba, que desencontrando um assunto do outro. Por exemplo, os teólogos pré-tribulacional acreditam em 3 vindas de Jesus. Vou explicar por quê. Eles creem numa vinda secreta, depois eles creem numa vinda lá no futuro visível, depois em uma outra vinda pós-milênio. Porque assim, é inacreditável. Ou seja, Jesus ele vem secreto para a igreja, depois ele vem visível, depois tem que vir de novo. Então, assim, é desconexo as informações bíblicas que essa gente passa. Mesmo os grandes defensores da linha pentecostal, da linha teológica, que defende essa visão do arrebatamento pré-tribulacional, eles não sabem explicar. E quando você vai conversar com eles, eles querem mostrar textos do Apocalipse. Eles tentam encaixar ali o que o texto não diz. Eles forçam o texto para o texto dizer aquilo que eles querem que o texto diz. Só que vem cá, quando você pega os pais da igreja, quando você pega a patrística, quando você pega os apóstolos, quando você pega os reformadores, quando você pega os grandes teólogos do mundo, eles acreditavam nessa teologia do chamado pré-milenismo histórico, futurismo moderado, que é que Jesus ele vem depois da grande tribulação. Todo caso, se Jesus vier antes da grande tribulação, coisa que não vai acontecer, ok? Nós seremos arrebatados, porque nós cremos que Jesus virá, mas não do jeito que vocês ensinam, porque isso é antibíblico, tá bom? Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida bíblica e teológica, manda pra gente.